Boa noite. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, pedindo a Jesus as bênçãos para a nossa família, para todas as famílias que estão assistindo e sintonizadas agora, neste momento, conosco. Hoje, o tema da live será a oração e quem vai responder as perguntas será o Renato. Mas antes da gente entrar no assunto de oração, nós vamos responder primeiro algumas perguntas que nós estamos devendo de lives passadas e não foi possível responder. Boa noite, Renato. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo. Prazer estar aqui. Quer fazer uma oração inicial? Vamos pedir então a Jesus que nos envolva, né, para a gente poder estar sintonizado com o alto e recebendo também vibrações boas para a gente fazer um bom diálogo, né, e as pessoas procurarem entender e aproveitar o dia de hoje. E que todos sejam abençoados também, né, seus familiares, seus lares, que energias do alto desçam, abençoando a todos. Assim seja. Então, vamos fazer a pergunta que foi feita no Instagram, já tem algumas semanas. E a pessoa perguntou se existem subdivisões no umbral e qual a diferença entre umbral e trevas. Bom, umbral é uma condição humana, um estado em que o indivíduo se encontra em desarmonia, assim, quando ele está em desarmonia. Toda a desarmonia dos nossos pensamentos que a gente produz durante a nossa vida, ao desencarnarmos, nós estando desequilibrado emocionalmente, e a gente teve uma vida desregada, não seguindo os ensinamentos que Jesus deixou para a gente, então nós vamos desencarnar e com esse desequilíbrio, se a gente tiver principalmente apegado à matéria, às paixões, né, às coisas mundanas, às emoções inferiores, nós vamos desencarnar com um padrão vibratório ruim, né? Então nós vamos como se diz, devido à afinidade e à sintonia, nós vamos ser atraídos junto com outros espíritos que desencarnaram, que estão na mesma frequência nossa. Então, ao desencarnarmos, nós vamos entrar em sintonia com essas entidades e vão ser atraídos como um imã, né? Então, esse ambiente que formado por essa sintonia com essas entidades vão formar o ambiente, nós vamos criar o ambiente que a gente chama de umbral, né? Então, o umbral não é um local definido, pré-definido, são aglomerações de entidades com o mesmo padrão vibratório, com os pensamentos harmonizados, com vibrações inferiores, e que a gente vão criar o ambiente. Como, por exemplo, hoje no planeta Terra, a gente cria construções com alvenaria, tijolo, cobertura. No plano espiritual, os nossos pensamentos vão criar aquele ambiente ruim que a gente vê, né, nos filmes, inclusive no nosso lar, né, onde o André Luiz foi, aquele ambiente esquisito, escuro, né? O ambiente muito, muito feio, mas aquele ambiente é formado pelos nossos pensamentos, as nossas vibrações. Então, isso que seria esse ambiente, a condição de umbral que a gente estaria envolvido e que fomos transportados ao desencarnar para locais, para aglomerações de pessoas com o mesmo nível. O umbral, sim, existe níveis. Existe o alto umbral, onde estão as colônias espirituais, né, o nosso lar e outras. Tem o umbral médio, que são
é um intermediário, e o baixo, onde existe muito sofrimento, onde as energias são muito densas, onde existem as entidades maléficas, como os magos negros, né, que a gente já viu falar, que são entidades muito perversas, com um grau de inteligência muito alto, com poder magnético muito forte, né? Então, eles habitam esses lugares do umbral baixo, que a gente pode chamar que são lugares trevosos. Então, trevas, quando a gente fala trevas, são esses lugares, um padrão vibratório dos piores possíveis, né? Que estaria, assim, no baixo umbral. Então, significa que essas colônias espirituais que a gente vê nos filmes, elas também estão dentro desse umbral? Eles estão dentro do umbral, só que elas são protegidas, né? O nosso lar mesmo, todas as colônias são protegidas, mas o lado de fora, lá do nosso lar, por exemplo, o padrão vibratório lá é bem melhor do que lá no umbral baixo, que é muito mais pesado as vibrações, né? Mas as colônias estão com proteção, mas dentro da faixa do umbral alto, né? Que, né, nesse nível do umbral alto. Ah, tá certo. Acho que ficou bem explicado. A outra pergunta que também chegou há algum tempo é uma pergunta sobre as crianças índigo e cristal. Elas seriam crianças vindas de outro planeta? Ou seriam crianças que estariam chegando na Terra em suas primeiras encarnações? Essa é a pergunta. Bom, criança índigo e criança cristal, primeiro eu vou falar assim, a criança índigo são aquelas, foi denominada índio porque elas têm uma aura, né, na cor azul índigo. E a criança cristal dizem que tem uma aura branca e brilhante, né? São espíritos mais elevados, mais evoluídos, né, que começaram a encarnar na Terra vindo de outros planetas. São espíritos bem mais evoluídos que nós aqui. Dizem que as crianças índios, elas começaram a encarnar aqui no planeta em torno dos anos 70. As crianças cristal em torno do ano 2000. Né? Mas vieram com o propósito de ajudar o nosso planeta a evoluir espiritualmente. Né? E essas crianças são crianças muito mais criativas, são empáticos, né? Elas preocupam com os outros, são crianças curiosas, pacificadoras, têm um senso de igualdade diferenciado, né? Elas não existe muitas diferenças, não sente diferença entre um e outro, tem uma liderança incrível, tem iniciativa, são muito pelo quadro, praticamente que a gente vê falar, que eles não se alimentam de carne de animal, né? Há pouco tempo atrás eu vi um vídeo de uma criancinha novinha que a mãe oferecendo carne e ela falou que ela não ia comer aquela carne de um animalzinho do irmãozinho dela. Então são crianças que têm uma preocupação também com a natureza, com os animais. Então você vê que são crianças diferentes e que estão vindo para cá para ajudar a nossa evolução, né, para melhorar o planeta. Pode pôr um 4G para ele, né? Hein, Renato, eu pedi para o Bruno colocar no 4G para você, porque a sua conexão não está muito boa, não. Está falhando e tem hora que a gente não está entendendo. Eu, pelo menos, não estou entendendo o que você está falando. E ele vai aí para dar uma arrumada. Se alguém puder aí dar um retorno para a gente, se está escutando o Renato bem, porque eu mesma estou achando que a imagem não está muito boa e o som também não está muito bom, não. Inclusive, eu perdi uma parte dessa resposta aí sobre as crianças. Só um minutinho que o Bruno está arrumando lá. O meu tá escutando aí bem? Agora tá bom. Agora o seu voltou, o seu que tinha sumido um pouco.
É? Bom, eu... Não, é porque quando alterou lá... Tá, é porque o Bruno disse que alterou lá e deu problema. Mas então vamos continuar. Alguém aí ficou sem entender alguma coisa sobre crianças índico e cristal? Ai, deixa eu ver se o comentário o comentário está desabilitado, né? Deixa eu ativar aqui o comentário. Gente, o comentário estava desativado, eu não tinha visto. Se alguém aí não pegou a resposta dele sobre crianças índico e cristal e quiser que repete, escreve aí o comentário aí que ele repete. Se está tudo certo, a gente vai seguir em frente. Pode escrever aí. Bom, se ninguém falou, todo mundo conseguiu entender sua resposta, Renata. Então, eu vou passar para a próxima pergunta, que é uma pergunta que faz referência à live de terça-feira, que foi a live que eu fiz sobre anjo. Uma parte não deu para entender. Uma parte não entendeu. Então vamos repetir, Renata, porque senão não adianta. Nós demoramos tanto tempo para responder e ficou sem responder. Vamos responder essa pergunta de novo, sobre as crianças índico e cristal. Se elas são de outros planetas, vieram para cá, e se por acaso é a primeira encarnação delas aqui na Terra. Eu não entendi bem na pergunta se eles queriam dizer se era a primeira encarnação no planeta Terra ou se seria a primeira encarnação, assim como almas recém-criadas. Então, de qualquer forma, você responde aí. Mas como almas recém-criadas é impossível, né? Porque eles são muito mais evoluídos. Então, Não, agora no planeta... Quem perguntou, né, talvez não saiba. Mas no planeta Terra, com certeza, é a primeira encarnação aqui nesse planeta, né? Igual eu falei, a criança índigo, ela foi dado o nome dela de índigo porque elas apresentaram uma aura azul índigo. E a cristal apresenta uma aura branca e brilhante. Então, são espíritos muito mais evoluídos, que começaram a encarnar na Terra, vindo de outros planetas, com o propósito de ajudar o planeta a evoluir espiritualmente. As crianças índigos foi mais ou menos nos anos 70, que dizem que foi mais ou menos nos anos 70, e a cristal em torno do ano 2000. Então, são crianças que vieram com o propósito de ajudar a evolução do nosso planeta na parte espiritual e moral. Então, essas crianças são crianças muito criativas, são empáticas, são crianças curiosas, são muito pacificadoras, têm um senso de igualdade muito grande, têm liderança, muita iniciativa, são muito intuitivos, inteligentes, questionam tudo, têm muita sabedoria, e a alimentação deles também é diferenciada. Igualzinho eu falei, eu já vi um vídeo há pouco tempo de uma criança muito novinha, que a mãe passa a carne para ela não quer alimentar de carne de jeito nenhum, e ela fala que para matar o bichinho, que o bichinho é irmãozinho dela, que não pode. Então, você vê uma criança de 2 anos e não querer comer carne porque é de um animalzinho, que vai matar o animalzinho, que isso não pode fazer. Essa criança, com certeza, ela é uma criança cristal, né? Ela é muito mais evoluída. E são crianças que, normalmente, os pais logo que vê alguma coisa que é diferente nelas. Elas não são crianças iguais às outras, elas apresentam uma inteligência acima do normal. Quer dizer, são crianças muito mais evoluídas do que nós. Nós não chegamos próximos delas, né? Elas vieram realmente com a intenção de ajudar a gente. E elas estão aumentando gradativamente. Cada ano que passa, estão vindo mais e mais crianças, porque nós estamos entrando num planeta vamos entrar até o final desse milênio, né? Num planeta de regeneração, deixando de ser um planeta de expiação e prova. E aí, então, nós vamos... eu perdi o raciocínio.
Deixa eu te perguntar, Renata, essa evolução a mais que eles têm, é tanto de inteligência quanto de moral nessas Sim, crianças? sim, com certeza, com certeza. Eles vieram justamente para dar um impulso, né, no nosso planeta. Então, como eu falei, como nós estamos passando vamos passar por um planeta de intermediário, de regeneração, o planeta tem que mudar, e para mudar precisa de ter um empurrãozinho, e essas pessoas estão vindo, esses espíritos estão vindo para dar um empurrão para fazer com que o planeta melhore, né? E já está também acontecendo dos espíritos inferiores muito maus que não vão encarnar mais no planeta Terra, estão sendo degradados para outros planetas. Então, com a saída dessas entidades muito ruins, esses espíritos muito ruins que não vão reencarnar aqui no planeta mais, e com a entrada esses espíritos mais evoluídos, o planeta vai dar um impulso com certeza. Você imagina, você numa cidade que tem a maioria é ladrão, é assassino, e eles não vão nascer ali mais, e começa a vir gente boa de fora, de outros lugares, ela passa alguns anos, aquela cidade está no outro padrão, né? Hoje a gente já sabe, tem alguns países que quase que não tem muita violência como o nosso, né? Então, quer dizer, os espíritos que estão nascendo lá já são mais evoluídos, têm condições melhores do que nós, né? Então vai acontecer isso, na hora que o planeta não estiver reencarnando essas entidades mais ruins e estão vindo entidades novas, espíritos novos para nos ajudar, com certeza nós vamos evoluir muito mais rápido. Com certeza. E essa criança que não quis comer carne porque tem a consciência de que o animal são irmãos nossos, realmente uma prova, né? Porque se ela não quisesse comer porque não gostava do gosto, né, não teria tanto impacto. Não, né? Esse vídeo, eu não sei onde que eu vi ele, mas é super interessante, é emocionante. Uma criança novinha falando assim que não pode matar o animalzinho para comer, que isso é judiação, é uma dó, que ela não vai fazer isso, que não pode fazer isso. Quer dizer, então, uma criança de 2 anos que fala isso, ela não está falando isso à toa, né? Ela já vem com essa moral dentro dela, esse instinto bom dentro dela. Tá. Então agora nós vamos então passar para outra questão que eu falei, que estava remetendo à live de terça-feira que eu fiz, que foi anjos. Né, nessa palestra de terça, eu falava de quão interessante era você conseguir desenvolver uma percepção dos seus anjos, dos seus amigos espirituais, de prestar atenção nessas inspirações, porque é uma dádiva de Deus que nos dá e auxilia muito a nossa jornada na Terra, porque os anjos guardiões, de fato, eles todos nós temos, e foi designado por Deus, cada pessoa tem o seu anjo guardião, e a função do anjo é nos ajudar, nos orientar nessa jornada. E eu, né, dei até um exemplo de que eu me beneficio, assim, às vezes, dessas inspirações, e a pergunta que chegou foi nesse sentido, assim, como que eu saberei que estou tendo uma inspiração do meu anjo da guarda e não está vindo uma influenciação de algum outro espírito, uma vez que nós somos todos influenciados por diversos espíritos, influências boas e influências ruins, como é que eu iria diferenciar essa inspiração sabendo que ela veio do meu anjo da guarda? Então, você pode responder? Sim, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o bem-estar, se a gente estiver sentindo um bem-estar, né? Porque se tiver uma intuição do nosso anjo da guarda, com certeza o nosso anjo da guarda é um ser evoluído, né? Um ser muito mais evoluído que nós. Então, as vibrações dele, a energia dele, são energias boas. Então, a primeira coisa, se você tiver uma inspiração, estiver sentindo um bem-estar, você tem uma grande chance de ser o seu anjo da guarda ou um espírito amigo ou um outro espírito bom que está ali do seu lado.
E depois de você olhar essa parte de vibração, do bem-estar, ou não, se você estiver sentindo, né? Porque se você estiver sentindo também uma energia diferente, não muito boa, que provavelmente também não é um espírito bom que está do seu lado, né? Então aí você tem que analisar o quê? A mensagem, a inspiração. Aquela inspiração que você teve, vou analisar ela. Aquela inspiração vai resolver o seu problema? E se ela resolve seu problema, ela vai prejudicar alguém? Se ela não prejudicar ninguém, for uma coisa boa, a mensagem, a intuição for uma coisa que está de acordo com o que Jesus ensinou, então é uma coisa boa. Você pode ter certeza que foi uma inspiração do Espírito bom. Agora, se você vê uma mensagem que você analisa, se você fizer aquilo, tiver aquela intuição, mas ela pode prejudicar alguém, com certeza não foi do seu anjo da guarda nem de um espírito evoluído. Então, acho que essas duas análises que a gente tem que fazer. Seria mais ou menos a mesma coisa de quando você recebe uma psicografia, né? Para você saber se aquela mensagem é genuína ou não. Seria você tem que analisar profundamente. Tem que analisar profundamente a mensagem para ver o conteúdo dela, né? Para ver se realmente, analisar bem, com muito cuidado para ver o conteúdo dela, se é uma coisa que vem de algo elevado, né? Então, eu percebo assim que muitas pessoas acham que porque estão recebendo orientações de espíritos, isso por si só já garante que isso é uma coisa certa, que isso é uma coisa indiscutível. E os espíritos somos nós, né? Que estamos, né, em outra dimensão, mas como o Rogério sempre fala, a gente continua o mesmo. Então, se a gente tem um desconhecimento de algum assunto nessa existência e desencarna, não significa que a gente está sabendo alguma coisa a mais, né? Depois que desencarnou. Então, concorda? Exato. Pode ter do outro lado um espírito que pode ser um zombeteiro que está tirando sarro com você, quer ver você se enrolar, né, em determinada situação, te dar uma sugestão errada. Pode ser também que o conhecimento deles também não seja o suficiente. Equivocado, né? Equivocado. Às vezes até a intenção seja boa, mas assim, o conhecimento também talvez não seja o conhecimento correto, né? Imagino. Exato, o conhecimento dele talvez não seja, né, de um espírito mais elevado que ele teria condições de te dar uma informação mais correta, né, mais precisa. Certo. Bom, então, olha, essas 3 perguntas foram as perguntas que ficaram, nós ficamos devendo as outras lives, porque não deu tempo de concluir. Agora, então, a gente vai passar para as questões referentes ao tema, que é oração. Vamos ver aqui qual vai ser Porque a primeira pergunta aqui é assim, por que nem sempre as nossas orações são atendidas? Mesmo aquelas, às vezes, que a gente reza, assim, do jeito que fala que tem que rezar, com muito sentimento, mesmo naqueles momentos, assim, que a gente, então, vai fazer uma oração, assim, muito, muito compenetrado, com o coração mesmo sentido, e muitas vezes até o nosso pedido não é um pedido injusto, e ainda assim nossas orações não são atendidas. Por que seria? Muitas coisas da nossa vida não pode ser mudada porque fazem parte das nossas provas e expiações, né? Mas a oração, ela pode nos ajudarmos, nesses casos de expiações, a sermos mais resignados, né? Aceitar aquela problemática sem se revoltar, né? E ter força também para enfrentar essa situação. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Muitas coisas nós fizemos erradas em vidas passadas e estamos resgatando agora nessa vida. Então, nós temos que passar por algumas coisas. Às vezes vem alguma doença grave, né? Hoje existe caso, por exemplo, a esquizofrenia, o Alzheimer e tantas outras doenças que são expiações, né? Tem crianças que já nascem paraplégicas com doenças mentais
E são expiações para ela resgatar o passado dela. Então, ela não tem como ela ficar livre daquela doença. Mas com uma oração, inclusive assim, no caso da pessoa que não tem condições de orar, mas a família orando por ela vai sentir força para enfrentar aquela situação, né? Às vezes aparece uma doença assim, não tão grave, né? Mas ela se torna expiação. Com a oração, aquela doença pode ser amenizada, ela pode vir com uma intensidade menor, ela pode, às vezes uma doença que era para vir em determinada idade, ela é prorrogada, ela vem bem depois, né? Ela vai aparecer essa doença bem posteriormente, porque às vezes tem mérito também, e o merecimento tem o fator merecimento que influi também nas soluções desses problemas, né? E também tem assim, às vezes a gente faz algum pedido, mas e às vezes aquele pedido não é bom para a gente. Então, se não é bom para a gente, Deus acaba não concedendo aquele benefício, aquele pedido nosso. Porque às vezes a gente acha que aquilo ali vai ser bom para a gente, mas no fundo, Deus sabe que não vai ser bom. Então, às vezes não acontece aquilo, às vezes a gente quer determinada coisa, não acontece naquele momento, porque às vezes vai acontecer outra coisa melhor futuramente, né? Então, a gente tem que ter aquela fé, sabendo que, aquele entendimento, sabendo que se não veio para nós naquele momento, é porque não era a hora, a gente não estava preparado para aquilo, então a gente tinha que passar por alguma coisa primeiro, para a gente conseguir esse mérito posteriormente, né? Às vezes até, assim, as pessoas, às vezes, quer, por exemplo, fazer um concurso, passar num determinado concurso, e às vezes estuda e não passa. E às vezes ele orou, pediu para passar, mas às vezes não deu. Mas então é que ele tem que pensar, ó, não passou porque aquilo ali não ia ser um bom emprego para nós, né? Então, provavelmente vai vir algo melhor posteriormente, ou vai acontecer alguma coisa que vai fazer a gente ficar em situação melhor do que se a gente tivesse passado naquele concurso, né? E tem também, assim, né, o esforço próprio que cada um faz. Você faz um pedido de uma oração, igual eu falei do concurso, você faz um pedido para um concurso, ou para passar conseguir um determinado emprego. Mas você também tem que se esforçar, né? Se você não estudar para o concurso, se quiser só orar e pedir para Deus conceder que você passe no concurso, mas se você não fizer a sua parte, não se esforçar, não estudar, não vai ter como, né? Você conseguir aquele pedido, não vai ser atendido, porque você não fez a sua parte. Então, há necessidade do esforço próprio. Deus ajuda a gente, não por milagre, isso acontece, isso aí vai acontecer para você e pronto, você não tem esforço nenhum. Tudo é feito através da intuição, das coisas vão acontecendo no seu dia a dia, de tal maneira que você, se esforçando, você vai ter intuição para você conseguir aquilo que você quer. E também, Renato, tem a questão também que talvez esse pedido pode não fazer parte do projeto reencarnatório daquela pessoa, porque mesmo que ela, imagina, se ela tem errado, se ela tem sempre caído num determinado erro, talvez ela vai tentar, por exemplo, uma pessoa que eu sempre falo, eu dou esse exemplo para a Vanessa, a pessoa quer ser um artista, um cantor, mas se essa profissão pode ser justa, a pessoa pode ter esse merecimento, mas se essa profissão que ela escolhe acontecer, ela pode se desvirtuar novamente nos mesmos erros do passado. Então, ainda que a profissão seja digna, que o pedido seja digno, que a pessoa tenha merecimento por ser uma boa pessoa, nesses casos não acontece, mas aí não é uma maldade, né? É um bem maior. Sim, você deu um exemplo bom, né? Às vezes aquela profissão, aquilo que ela quer, foi um lugar que ela caiu, né, através daquela profissão que ela errou, né? Errou feio no passado, e nessa vida ela não cair de novo nas mesmas tentações, né, que levou ela para o lugar errado.
então ela não tem aquela oportunidade para não cair em tentação de novo. Então ela tem outras oportunidades, outros setores para ela seguir adiante. Sim. Oh, Renata, agora tem uma pergunta aqui que eu acho super difícil e complicada de explicar, mas é uma pergunta interessante. É a seguinte, como que se dá, como que se processa o mecanismo dessas orações? Assim, não sei se você vai conseguir entender o que eu estou perguntando. Como que, quando alguém faz uma oração, como é que se dá esse processo até essa oração chegar ao seu destino e ser ouvida e ser analisada, sei lá, se vai poder ser atendido ou não? Você consegue compreender? Para a gente explicar isso, a gente primeiro tem que saber o que é fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria primitiva que, de toda a matéria do universo, ela é parte desse fluido. É o fluido, é o elemento básico, a matéria básica de criação de toda a matéria do universo. Então, o nosso corpo, os objetos, o perispírito nosso, tudo vem dessa matéria original que é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal ele existe em todo o universo, inclusive no vácuo. Então, ele existe em todo lugar existe o ser fluido. Quando a gente fala, nossa voz ela é escutada porque ela percorre o ar, né? Então, se não tivesse ar, a gente não ia conseguir transmitir o som. Então, o som ele é deslocado através do ar. E a oração ela é feita como? A oração é feita através do pensamento, né? E o pensamento, como é que ele é transmitido? O pensamento é transmitido exatamente através do fluido cósmico universal. E esse pensamento, a velocidade dele é superior à velocidade da luz. Né? Então, quando você faz, por exemplo, uma prece, a ação da prece é a transmissão desse pensamento. É um comunicado com outro ser através desse fluido cósmico universal. E você aciona essa transmissão, essa transmissão desse pensamento, dessa prece, ele é acionado pela nossa vontade. Mas essa vontade, para esse pensamento chegar com força no destino, ao nosso pedido, seja o nosso anjo guardião, seja Jesus, aos espíritos de luz, a Maria, né? Você tem que carregar esses pensamentos de vibrações boas e de sentimentos. Então, a prece nada mais é que essa transmissão desse pensamento, esse pedido nosso, carregado de uma vibração, de um sentimento, que vai deslocar, de acordo com essa intensidade, com essa vontade, vai se deslocar através do fluido cósmico, que é uma velocidade superior à da luz, né, do pensamento, e que vai atingir aonde a pessoa, né, o espírito que a gente quer, que a gente está fazendo a oração. Essa oração ela pode ser feita para encarnado, para desencarnado, né? Para o nosso anjo espiritual, para Nossa Senhora, para Jesus, para Deus. Os espíritos que são encarregados de realizar a ajuda recebem essas vibrações com muita facilidade. Tem um livro do André Luiz, Ação e Reação, em que tem uma menina, a Evelina, uma menina que perdeu a mãe muito revoltada, não estava em condições de ajudar a filha, o pai dela se casou de novo, a madrasta não era uma boa pessoa, a mãe começou a obsediar a madrasta e ela, devido ao ambiente ruim da casa dela, ela fez uma oração com muita intensidade, com muita força, com muita vibração, pedindo ajuda para a mãe. Agora, a mãe não estava em condições de ajudar ela, mas os espíritos que são encarregados de ajudar Jesus nos atendimentos das pessoas que oram, receberam essa oração. Eles, inclusive, chamaram no livro de oração refratada. E que o espírito lá, o mentor, fala: acabamos de receber uma mensagem
muito comovente, que precisa, dessa menina precisa ser ajudada. E ela foi ajudada, o livro transpassa toda a história da ajuda que a espiritualidade fez para ajudar essa menina. Quer dizer, através da oração. Ela fez uma oração para a mãe, que não estava em condições de receber essa oração, esse pedido, mas os espíritos escutaram ela, chegaram até eles, e eles foram então ajudar essa criança. Então, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que não está nesse rol de perguntas recebidas, mas é que me ocorreu me te perguntar uma coisa agora. Essa questão assim, que muita gente às vezes faz, de fazer orações para pessoas queridas que já desencarnaram, muita gente tem esse costume, né? No momento de dificuldade, reza para um parente, alguém que confiava, que gosta muito e pede auxílio. Eu pergunto para você, isso seria assim algo que poderia causar algum tipo de transtorno para essa pessoa? Porque caso ela não esteja ainda em equilíbrio, ela ficar mais perturbada? O que você aconselharia? Evitar esse tipo de oração? Ou... Não, a oração é sempre vai ajudar. Se ela não está, a pessoa não está bem, ela vai receber as energias boas, né? Ela vai ver que alguém se preocupa com ela, vai sentir as vibrações, vai ajudar ela. Não foi isso que eu perguntei, não. É pedindo ajuda para quem morreu. Eu não estou falando de fazer oração para quem morreu, não. De pedir ajuda para assim, ai, fulano, me socorre aqui, me ajuda, estou desesperado, não sei o que eu faço. É para a pessoa chamar um desencarnado. Não, isso aí não é bom mesmo, não, porque a pessoa pode não estar bem, aí você vai estar chamando, é como se estivesse chamando mesmo. A pessoa que está do outro lado vai ouvir, ela vai sentir o desespero das que estão aqui, né? Então ela não está bem, ela vai querer vir para ajudar e não vai estar em condições, em vez de ajudar, vai piorar. Então ela não pode pedir, ela tem que orar para ela ficar bem, né? Igual eu falei lá, orar para ela, mandar vibrações boas para ela. Agora pedir, se ela estiver em condições, ela com certeza vai ajudar. Ela não precisa você pedir, orar para ela, pedir para ela e vir te ajudar. Se ela tiver, ela vai vir te ajudar, né? Com certeza. Mas se ela não tiver em condições e vocês começar a chamar ela, você vai atrair, vai ser ruim para ela. Ela vai sofrer mais ainda, porque ela não vai estar em condições de te ajudar, vai te prejudicar e ela vai ficar transtornada, porque você vai ver que você está sofrendo e ainda vai piorar a situação. Então, quando você estiver em apuros, o certo é você rezar para Jesus, para o seu anjo da guarda, para Deus. Exato. Porque a gente não tem condição de saber se a pessoa que a gente está pedindo ajuda está em condição, está em equilíbrio ou não, né? Sim, sim. Aqui também é uma pergunta que é interessante. Essa pergunta aqui, ela já fizeram ela no livro, no estudo do livro lá no centro, lá quando a gente estava estudando o livro dos Espíritos. Uma vez saiu essa pergunta e foi uma polêmica muito grande sobre a resposta dela. Mas, assim, não entendi muito bem a polêmica, não, porque a resposta dela a gente encontra ela no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Talvez seja por isso, porque o estudo do livro era do livro dos Espíritos. Mas, enfim, eu vou fazer a pergunta para você. A prece de uma pessoa boa, de uma pessoa do bem, assim, aquela pessoa que cumpre com todos os seus deveres, que faz tudo certinho, politicamente correta, essa prece, ela tem mais merecimento do que a de uma pessoa assim, que não esteja tão assim, fazendo tudo tão certinho, de um criminoso, de alguém que está meio desviado do caminho correto, de uma pessoa que realmente se desviou dos caminhos de Jesus, né? Então, duas pessoas orando, como que é isso? Bom, sim, né? A prece do homem de bem tem muito mais valor do que a prece de uma má pessoa, né? Igualzinho você falou no livro Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos respondem essa pergunta assim, que Deus frequentemente atende, né, um pedido que lhe é feito, tendo em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que pediu, daquele que orou.
Porque se o homem vicioso e o homem mau, ele não pode orar com fervor, ele não consegue orar com fervor, com confiança, que só é dado pelo sentimento da verdadeira piedade. O assassino, o mau, o corrupto, ele não tem esse sentimento, né? E o egoísta, por exemplo, o egoísta, ele, provavelmente ele só vai sair palavras da boca dele, mas o que ele precisa mesmo são impulsos de caridade da pessoa, que vai dar poder à prece. A prece, o poder da prece é o sentimento. E o sentimento bom de uma pessoa boa, com certeza vai dar força a essa oração. De um homem ruim, que não tem sentimento de caridade, nem de piedade de nenhuma, ele não vai ter sentimento nenhum. Então, como que ele vai fazer um pedido sem sentir nada, maquinalmente? Né? Então, realmente, Deus, ele vai recompensar, é claro, quem tem aquele devotamento, aquela fé, que acredita, que ora, né? Que é uma pessoa boa. Que seria, né, até um dos requisitos, né, para você ser atendido, como você falou anteriormente, a questão do merecimento, né? O pedido Exato. precisa ser justo, né? O pedido precisa ser justo e a pessoa precisa ter o merecimento para alcançar aquela graça, né? O que eu penso que não significa que a prece dessa pessoa vai ser ignorada, né, Renato? Ela Sim. ignorada não será, né? Não. Principalmente quando é aquele pedido também, que mesmo uma pessoa que tá desorientada, desnorteada, também consegue. Ele pode não ter tão bons pensamentos e sentimentos, mas em algum momento ele pode ter sua verdade, né? Aquele desejo por alguém que ele também goste, que ele ame, pedir por alguém, assim. Eu acho que, assim, nesse sentido, né, tudo é muito relativo, né? Mas a questão foi se a prece tem mais ou menos Tem mais merecimento. valor, né? Exato. Tem mais valor. Não é que o outro não vai ser, ele vai ser ouvido também, mas o do bem vai ter mais força, né? A força do pensamento é maior. Mesmo porque, né, eu acho assim que a grande maioria das pessoas não são nem muito boas nem muito más, né? Assim, a maioria está numa média, né? Não são todos aqueles que são sempre bons e fazem tudo certo, que não tem defeito nenhum, e nem aqueles que só fazem coisas erradas o tempo todo. Eu acho mais ou menos assim. Agora, aqui, ó, uma pessoa perguntou assim que em razão assim dessa pandemia, em razão dessa constante esses comentários que estão sendo feitos sobre o mundo está em processo de regeneração, perguntaram se é possível se orar também pelo planeta e se isso tem alguma utilidade como assim, tipo, imagino que a pessoa que está perguntando pergunta isso pelo planeta não ser uma pessoa física, né? Então ele está querendo saber assim, pelo planeta Terra, assim, de uma forma geral, se é possível orar por ele. Bom, vamos fazer uma comparação. Quando você faz uma oração, um culto no lar, na sua casa, por exemplo, você faz na sala, né? A gente faz aqui um culto no lar na sala. Quando você faz uma oração no ambiente, o ambiente ele vai sendo impregnado por energias boas, as paredes, os móveis, tudo é impregnado por energia boa. Então, se você tem a constância, o costume de fazer uma oração em determinado lugar, aquele ambiente é impregnado de energias boas. Quando você emite uma vibração para alguém, você também está emitindo vibração para saindo de você e indo em direção a uma pessoa. Quando você faz uma vibração pelo nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta, você também está emitindo vibrações boas. Né? O planeta está cheio a psicosfera do planeta hoje está muito carregada. A psicosfera é o ambiente, né, que envolve a gente. Né? São energias, os nossos pensamentos criam energias boas e energias ruins. Quando energias ruins, igualzinho a pandemia, estão criando energias negativas, de medo, de desespero, de sofrimento. Então, são energias que estão pairando no ar em volta da gente. Então, se você manda energias boas, emite energias boas,
você está contribuindo para substituir essas energias ruins por energias boas. Agora, você imagina se muitas pessoas orassem pelo planeta, pelo país, pela sua cidade. As energias iam mudar. Então, eu acho que a oração, seja ela por pessoas, ou por uma cidade, ou um país, ou o planeta, ela tem muito valor. E quanto maior o número de pessoas que orarem, que emitirem vibrações para o planeta, com certeza a psicosfera do planeta vai mudando, né? Se todo mundo orasse, com certeza essa vibração, essa psicosfera do planeta já estaria bem diferente. Uhum. Você sabe, Renato, que tem pessoas que acham que não precisa de rezar, de orar, né? Tem pessoas que dizem assim, para que eu vou rezar se Deus sabe tudo que eu preciso? Se Ele sabe o que eu preciso, para que eu vou rezar? Você concorda com essa afirmativa? Não, né? Porque Seria isso tem, que você explicou aí, né? Porque no mínimo, a oração fortalece a pessoa, né? Inclusive, a gente tem visto alguns casos, alguns estudos de universidade, que eles fazem esses experimentos com pessoas doentes, separam de uma ala para outra, alguns que recebem oração, outros que não recebem oração, do mesmo jeito que eles dão placebo para uns e remédio para outros, e eles sempre observam que aquelas pessoas que recebem a oração, mesmo sem saber que recebem, eles têm uma recuperação bem mais rápida, saem do hospital bem mais rápido do que outras que não recebem oração nenhuma. Então, eu acho assim que até cientificamente falando, já está se provado que a oração é algo simplesmente fantástico, né? Sim, e a gente também tem que ter humildade, né? As pessoas que acham que não precisam orar, provavelmente não têm uma humildade, né? São ainda um pouco orgulhosas, né? Que acham que não precisa de ajuda de ninguém, nem de Deus. Então, acha que por si só se viram. E acho que a pessoa tem que ter humildade de se saber a sua pequenez e pedir ajuda para o alto. Então, as pessoas... A questão do orgulho, né? Eu penso que alguém que acha que não precisa no mundo que a gente vive, que não precisa de orar, É orgulhoso. é uma pessoa que realmente ainda tem, assim, um pouco de orgulho, assim, Um pouco não, acho que tem muito. Acho que tem muito orgulho para a pessoa achar que não precisa de orar, porque são orgulhosas mesmo. E assim, já que a gente está falando dessa questão de orar, que é importante, que precisa mesmo, existe alguma maneira correta, alguma recomendação assim para se fazer essa oração? Igual o João fala, que tem uma maneira mais indicada e assertiva para fazer meditação. No caso da oração, teria também assim uma receita mais eficaz assim, para a oração? É o seguinte, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer quando a gente acorda é fazer uma prece, né? E muitos oram, mas muito pouca gente sabe orar, né? Então, o que importa a Deus, a espiritualidade, as frases que você faz maquinalmente, ligado uma a outra, só porque você tem o hábito de fazer uma oração, né? Então, você faz uma oração maquinalmente, você nem sabe, às vezes, você está prestando atenção em outra coisa e fazendo uma oração. Então, a primeira coisa é isso, né? Para a gente orar, você tem que pensar no que você está falando. Você vai rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria, pensa nas palavras, o que significam aquelas palavras, né? Lá no Livro dos Espíritos, lá no final, quando fala oração, tem a oração do Pai Nosso, e cada frase daquela tem uma explicação. Explicando, então, quem tiver o Livro dos Espíritos, vai lá no final das orações, né, e lê lá a oração do Pai Nosso, o que significa para cada frase do Pai Nosso. Então, pra gente, quando a gente orar, a gente pensar no que a gente está falando, não fazer não fazer a oração maquinalmente, certo? E a prece, ela tem que ser feita com humildade, né? Estamos falando mesmo de humildade, né? Tem que ter gratidão pelos os benefícios que a gente recebe, né? Que recebeu, inclusive, durante a noite. Se a gente faz ela de manhã,
Agradecer por ter descansado o nosso corpo físico, por aquele período noturno que a gente sabe que a gente desdobra, a gente vai encontrar com nossos parentes, com os nossos amigos, né, espirituais. Então, agradecer por aquele momento de fortalecimento, que o espírito se fortalece quando ele está desdobrado, né? Encontrando bons espíritos, né? Que tem que estar harmonizado para ele encontrar bons espíritos e ter uma noite tranquila de sono e levantar fortalecido e restabelecido, né? Então ele adquire força quando, né, quando durante no momento de sono que ele desdobra. Então ele tem que agradecer por esse momento, né? Então na prece também você pode pedir graças, mas tem que também ter uma necessidade real. Você não pode ficar pedindo assim alegria, riqueza, né? Você tem que pedir o quê? Pede paciência, resignação, para você conseguir aumentar a sua fé, pede sabedoria, seu progresso moral, né? Para você começar a despertar, né? Não ficar pensando, vamos pedir para Deus ganhar na loteria, para conseguir comprar um carro, para namorar fulano de tal, Paciência, bem, paciência a gente não pode pedir, não. Se você porque quer ter paciência, Deus vai te mandar situações para você ter paciência. Não é melhor você não tem pedir isso, paciência. mas a Olha, gente tem que a enfrentar. Lucinéia fez um comentário aqui, ó, interessante. Lucinéia, saudade de você. Um beijo. Ela falou assim: Jesus já deixou um mandamento, né? Um ensinamento: pedis e obtereis, bateis e abri a porta, né? Aqui também a Nicolina parece que falou alguma coisa aqui. Oi, Nicolina, saudades de você também, beijos. Cadê você? Então, eu te interrompi, mas pode concluir aí seu pensamento. Eu só estou falando que depois passa e eu não via, não falava dos comentários. Então, além da prece diária, né, que você pode fazer cedo, na hora de deitar, agradecer o seu dia, mesmo que você tenha passado um dia difícil, mas você ter conseguido vencer aquela, né, e estar ali vivo, tal, estar na sua casa, ter seu lar, agradecer ali. Mas a prece também ela pode ser feita fora desse momento, né, em todos os instantes, sem interromper o seu trabalho do dia a dia, né? Então você tem que elevar os pensamentos a Deus e agradecer quando você sente uma alegria, quando um acidente às vezes é evitado, quando você está contemplando a natureza, que você olha para a natureza e vê o céu cheio de estrela brilhante, uma lua linda, o sol, igualzinho esses dias estava vermelho, coisa mais linda do mundo. Então, esse momento é um momento também de agradecer pela beleza, por que Deus nos concede, né? Então, esse momento é santificado. E você pode ter certeza que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido por Deus que essas longas preces ditadas aí pelo hábito, né? Feito maquinalmente. Então, esse agradecimento pela natureza, pelas coisas bonitas, pelas as coisas que a gente são evitadas, que poderiam nos prejudicar, é importante também. Então, isso aí também é uma prece. Tá certo. Gente, a gente está chegando ao final. Agora mesmo o Renato vai fazer a oração final, e não poderia deixar de ser, né, uma oração, uma prece para finalizar. Mas eu queria dizer para vocês assim: a gente pensou em fazer essa prece sobre oração, porque nós nunca estivemos num momento tão difícil na história, né, na história recente da humanidade, passando por situações tão difíceis e complicadas. E a gente entende que mais do que nunca são momentos em que a gente tem que orar cada vez mais. Orar, como diz o Renato, hora que acorda, orar antes de dormir, orar, pedir pelos nossos familiares, pelas pessoas que a gente ama, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos proteja e envolva-nos com muita saúde, com boas energias. E pedir também para todas as pessoas, né, que estão nos hospitais, para aquelas pessoas que estão sofrendo nesses hospitais, para os seus familiares que estão igualmente sofrendo em casa, para aqueles que estão atravessando um momento de pânico, aumentou tanto as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, vivendo em meio a uma pandemia há tanto tempo, há 7 meses nesse estado de tensão. As pessoas estão sofrendo muitíssimo com isso, com a saúde mental de todo mundo está abalada.
E, assim, são situações, assim, que tem uma certa polarização, assim, de uns estão querendo ficar em casa, outros não. Então, às vezes, isso gera conflito. Então, acredito que a gente precisa, cada vez mais, orar pelo planeta, pedir a Deus que envolva todo o planeta com boas vibrações, para que a gente consiga encontrar, né, um alento, uma cura, um remédio que seja mais eficaz, uma vacina que seja segura, e que Deus envolva todos assim com boas vibrações mesmo. Lembrando que sábado nós teremos mais uma palestra às 14 horas. Terça-feira teremos de novo uma live às 20 horas. Quarta-feira, a aula de psicoeducação. E quinta-feira, mais uma vez, a live de perguntas e respostas. Eu não tenho muita certeza, mas acho que quinta-feira que vem vai ser o Marquinhos, se não me engano. E, Renato, então aí você pode ler a oração final aí para a gente, fazer uma prece final, por favor. Sim. Essa oração, a oração diante da palavra, de meio. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. Onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faz-me vigilante para que o mal não me use e louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero, sem aspereza, brando, sem preguiça, fraterno, sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Meio. Muito bonito, né? Que assim seja. Elza, beijo para você, viu? Saúde aí para sua família toda. Gente, muito obrigada pela companhia. Que Deus abençoe todos vocês e fiquem com Deus. Estamos encerrando aqui. Obrigada, Renato. Beijos. Um abraço a todo mundo, gente. Tchau.